Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Pode Revalidar, o podcast oficial do Mundo Revalida, onde trazemos sempre conteúdo sobre revalidação médica, carreira e saúde mental, sempre num papo descontraído para deixar essa jornada até o CRM mais leve. Eu sou Marcos Vinícius, professor e cofundador do Mundo Revalida. Estamos hoje aqui com a Pia, nossa co-host e professora do Mundo Revalida. Muito obrigada, Vini, pelo convite. Mais um episódio aí do Pode Revalidar, segundo episódio do ano, e hoje com dois convidados extremamente especiais para falar de um tema que muita gente gosta. Perfeito. Acho que é muito importante porque semana passada a gente trouxe o João Marcelo para falar de GO e outro tema que cai demais. E eu acho que vem aqui na mesma linha que a gente falou, né, Pia, semana passada, que é um conteúdo que tem um peso igual a todas as outras matérias, mas é uma matéria mais enxuta, que dá para você ir bem, então o pessoal tem que concentrar bastante energia em pediatria. E aí, nada mais óbvio de trazer nossa professora Beatriz, né, que é professora do Mundo Revalida, formada na Universidade Federal da Bahia, fez pediatria na USP e agora está fazendo UTI também lá na USP. E outro convidado, Danilo Santana, outro professor nosso também, que fez medicina na UFSCar e fez pediatria na USP também e está fazendo agora nefrologia lá também na USP. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada, gente. Muito Obrigada de novo pelo convite. Bacana, bacana. Então, acho que para começar, a gente podia falar um pouquinho, voltar aí na história, falar um pouquinho por que vocês escolheram pediatria, em que momento que decidiram, né? O que brilhou os olhos aí da especialidade? Inicialmente, quando eu entrei na faculdade, não entrei querendo pediatria. Acho que muita gente pergunta sobre isso. Ah, você já entrou querendo trabalhar com criança? Não. Eu entrei primeiro pensando em fazer neuro, fiz monitoria de neuroanatomia, fiz liga de neuro e estágio de neuro por 5 anos, minha faculdade toda. Mas quando chegou lá por volta do sexto semestre, eu percebi que talvez neuro não fosse uma coisa que eu queria fazer pro resto da vida. Eu gostava muito, ainda gosto de estudar sobre, mas não é uma coisa que eu queria passar o resto da minha vida fazendo. E aí a gente começou a ter contato com as outras especialidades, ter a prática mais, a vivência mesmo hospitalar. E aí a primeira coisa que eu excluí logo de cara foi qualquer coisa envolvendo cirurgia. Qualquer coisa que tivesse que entrar no centro cirúrgico eu já excluí, que não queria fazer de jeito nenhum. E aí no internato a gente foi percebendo, aí eu fiquei meio em dúvida entre clínica médica ou pediatria, que seriam as coisas mais clínicas mesmo, sem nada de procedimento, assim, que eu não curto tanto, essa parte cirúrgica. Mas, observando o perfil dos dois pacientes, a pediatria me encantou muito mais exatamente por esse todo acompanhamento que você faz à criança, né? Eu acho que o adulto tende a ser um paciente muito mais estático, né? Ele não muda muito durante a sua trajetória, a não sei lá quando é mais idoso, né? Mas a pediatria, você acaba acompanhando as crianças em várias fases da vida. E é muito legal a sensação de você ver aquela criança crescendo, ver aquela criança evoluindo. Eu acho que é uma coisa que a gente não tem nas outras especialidades. Essa percepção de crescimento e desenvolvimento do paciente eu acho super legal. Então, eu acabei gostando muito da pediatria. Eu tive um professor no meu internato de pediatria que me deu super apoio para fazer e tudo mais. Ele me incentivou muito para fazer pediatria. Acho que se eu estou aqui hoje foi muito por conta dele, do incentivo que ele me deu. Qual que é o nome dele, Bia? O nome dele? A ele aí. É o Jota. Agradecendo. Ele fez faculdade lá na UFBA, fez pediatria aqui também, na USP fez endocrinopediatria, e aí voltou para lá para ser professor. E até hoje a gente se conversa e tudo mais, Legal. ele pergunta como tá a residência aqui, então é uma pessoa que acabou ficou mais próxima de mim, e agradeço muito a ele por conta disso. E aí acabei decidindo por fazer pediatria, vim para cá e não me arrependo em nenhum momento, realmente acho que é o que eu deveria ter feito. Gosto bastante, apesar de todos os percalços que a gente teve aí na residência. Mas Não foram poucos. não foram poucos, mas valeu super a E pena. aí, por que você acabou não fazendo, por exemplo, neuropediatria? Então, dentro, assim, dos locais que a gente pode trabalhar na pediatria, né, uma parte ambulatorial, hospitalar, eu nunca fui muito fã de ambulatório em qualquer, assim, situação. Sempre gostei mais de coisa de paciente internado. E foi um dos motivos também que me fez fazer residência aqui, porque a nossa residência de pediatria aqui da USP é muito focada em emergência e UTI. Então, eu gosto mais de paciente mais grave, então eu vim fazer a residência aqui pensando nisso, que tem muito mais o perfil que eu gostava. E a neuro é muito mais ambulatorial, né? Realmente é uma especialidade praticamente 100% ambulatorial. Uhum. E dentro desse perfil de pacientes mais graves, eu teria ou emergências ou UTI. Emergência, não, achei um ambiente muito desorganizado, não consigo. E aí acabei ficando com a UTI, que é uma coisa também que durante a minha faculdade eu tive bastante contato. Eu também fui da liga de UTI durante a faculdade. Era mais voltada para UTI adulto. Mas era uma coisa que eu sempre gostei muito do ambiente. Então agora eu tive a oportunidade de fazer UTI e com criança, que é melhor ainda. Então encaixou muito bem no perfil e espero que também dê certo. Que legal. Dani, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória também. Eu acho que a minha história assim, com a pediatria é um pouco parecida com a da Bia. A diferença é que eu passei a faculdade toda achando que eu ia ser cirurgião. Eu fui presidente da Liga de Cirurgia, eu fiz iniciação científica com
cirurgia vascular. E eu tava, assim, decidido a ser cirurgião, até que no internato já, tava no meu último estágio do internato, no 5º ano, e eu rodei na pediatria. E acho que o que mais me encantou é isso que a Bia disse de... É muito legal você ver a criança crescendo, se desenvolvendo e melhorando conforme você vai fazendo as suas intervenções, sabe? É um impacto que você consegue ver muito rapidamente. Tem uma gratidão muito grande também das famílias, e isso acho que importa também pra gente, né? Claro. Como médico. Conhecimento médico, né? Cada Faz vez bem, menos, né? E faz bem pra gente, né? Acho que a gente se sente um profissional valorizado. E eu também eu tive a oportunidade, antes do internato acho que nem tanto, mas nos estágios do internato de pediatria eu tive contato com pediatras que tinham um perfil muito parecido com o meu, porque eu não sou aquela pessoa que é toda fofinha dos bichinhos e dos desenhos e enfim, eu sou uma pessoa mais prática e assim como a Bia. E aí no internato eu tive contato assim com muitos professores que tinham essa mesma característica. E aí eu percebi que tipo, ó, tá tudo bem, dá pra ser assim e ser Você é um pediatra. clínico cirúrgico, digamos assim. É verdade, eu o não cirurgião é mais resolutivo. Exatamente. Né? É a principal discussão, né? O cirurgião, o clínico, a gente fala, nossa, mas que história clínica tão comprida, mas que enrolação. O cirurgião já quer resolver logo. Eu acho que é o melhor dos mundos, né? Aquela pessoa que é objetiva, mas não deixa de querer investigar mais o paciente, digamos assim. E é muito... E acho que a residência também, aqui no HC, ela permite que a gente explore muitos mundos dentro da pediatria, inclusive, assim, acho que principalmente o ambiente de pronto-socorro e de terapia intensiva, que, assim, o tempo todo que você tá lá, você tá aprendendo alguma coisa nova. Então, isso é fenomenal, assim, acho que pra formação. Ô Dani, teve alguém que foi assim, a pessoa que você se espelhou, que fez você realmente virar a chave, que nem a Bia falou do Jota, professor Jota? Tem sim. A minha grande inspiração, assim, na pediatria é a minha professora que chama Esther. Inclusive, um beijo, Esther. Eu sei que você vai assistir porque eu vou te mandar. Ela foi essencial, assim, o apoio que ela me deu no final da graduação, até porque eu tava num ponto que o meu currículo não era nada de pediatria. Eu tinha feito muitas coisas de cirurgia, muitas coisas com adulto. E ela me abriu muitas portas, assim, no final do 5º ano, ao longo do 6º ano, que me permitiram aí também acrescentar algumas coisas no meu currículo pra pediatria. Isso é bem legal, né, Vini? Eu tenho algumas coisas, assim, em coincidência com o Danilo, talvez. Porque eu sempre quis fazer... Eu fiz cirurgia. Eu não acabei mudando, mas eu sempre, na faculdade, tudo a ver com cirurgia. Amava sutura, amava procedimento, tudo. E eu vim fazer o internato, por coincidência, aqui na USP de pediatria. Na pediatria. Porque eu falei, eu tenho que entrar por algum lugar. Queria fazer o estágio da cirurgia, mas eu falei, tá bom, se primeiro eu tenho que passar pela pediatria, tudo bem. E eu tive exatamente a mesma impressão do Danilo. Eu via que os pacientes eram... Não que se resolviam rápido, mas eles respondiam muito rápido. Então a criança, né? Você faz uma conduta, é a conduta do livro e ela responde perfeitamente. O adulto, não, jamais é o que tá no livro. E me tentou na época. Eu fiquei meia duvidosa de ir pra pediatria também. E que legal, né? Ver essa inspiração aí que cada um tem. Pediatria, eu também, assim, eu particularmente gosto muito de criança. Sempre pensei em fazer, mas eu tinha muita dó. Eu não conseguia lidar muito bem com a doença e a criança, sabe? E principalmente no estágio de neonato, que eu via o pessoal ordenhando, assim, dobrando a mãozinha e tirando o sangue. Eu falei, não, isso daí eu acho que não é pra mim, não. Você dobrava e a articulação vem assim, né? Nossa senhora. Não teria condições. Porque faz, né? Ordenha ali. Nossa, cara, a criança ali dobrando os braços ali. Eu falei, não. Acho que pediatria não. Mas uma coisa interessante que eu sempre gosto de perguntar é isso. Se você teve um mentor, se teve alguém que inspirou, porque grande parte das vezes a gente se espelha, né? Sim. E o professor é um papel muito importante. E eu sei que a gente também tem um papel fundamental aqui na trajetória dos nossos alunos. E a gente tem que entender essa responsabilidade de transmitir, né, o conhecimento. Bacana demais, bacana demais. E vamos falar um pouquinho de conteúdo, né? Vamos aproveitar que o pessoal já deu uma descontraída, vamos falar um pouquinho de conteúdo. Bia, você que é a professora aí do Revalida, fala um pouquinho aqui pra gente dos hot topics aí, pro pessoal focar nessa primeira fase aí.
E reta final, né? Reta também. final, temos 6 semanas aí. semanas. 6 aí, ó. semanas, né? Tá chegando. Então, com relação assim, aos hot topics que a gente vê avaliando as provas antigas, né? Porque a gente sabe que tem aquele perfil de repetir várias coisas. Acho que o ponto, assim, número 1, que tem que saber, que é assim, o que mais cai de pediatria é vacinas. É a parte mais chata, que eu acho que muita gente considera mais chata pra decorar e tudo mais. Mas, sem dúvida, é o que mais cai com relação à pediatria. Eles não costumam perguntar coisas muito específicas, muito minuciosas, mas principalmente aquelas vacinas ali dos primeiros 15 meses de vida, tem que saber direitinho quando é que faz cada um, aquelas contraindicações mais absolutas e tal, porque é coisa que sempre cai. Toda prova cai uma questão de vacina. Acho que outros 2 assuntos que costumam cair bem é pneumonia também. Cai bastante. Geralmente é bem tranquila as questões. É você saber aquela classificação de pneumonia grave, tratamento. E outra parte que eu particularmente acho muito chata, mas que infelizmente cai muito, é parasitose. Eu já até comentado com vocês, nossa, cai demais, eu acho chato, mas não cai também nada muito minucioso. É você saber o quadro clínico clássico de cada parasitose e qual é o manejo de cada um. Acho que assim, os 3 temas para a prova objetiva, principalmente, são esses. E para a prova discursiva, eles costumam dar uma variada, mas já caíram 2 questões de glomerulonefrite pós-streptocócica, algumas de icterícia, e a gente vê que tem uma... intercala um pouquinho, questões de neonato com questões de pediatria geral. Não costuma cair tanto a parte de emergências, é aquela parte mais ambulatorial. Se fosse para falar assim, alguma coisa possível de cair, eu acho que teve a febre sem sinais, né? Que foi uma coisa que caiu agora na prova prática. E às vezes eles dão essa repetida, né? De prova prática para discursiva. Então acho que talvez seja uma coisa que vale a pena dar uma revisada. E uma coisa que eu sempre bato, que eu acho que algum momento vai cair, porque a cara de cair é a parte de sífilis congênita, infecções congênitas. Porque é uma coisa que tem um protocolo muito bem feito no Ministério, então é uma coisa que não deixa muito dúvida, né, com relação à conduta, porque tá lá o protocolo bonitinho e eles gostam dessas coisas protocolares, né? Então é uma questão que eu acho que também pode ser que venha a cair. Então dá uma revisadinha também. E outra coisa que a gente sempre coloca também como uma aposta é a diarreia, né? Diarreia também é outra coisa que também tem um protocolo muito bonitinho no Ministério da Saúde, que também vale a pena dar uma revisada, porque cai tanto muito na objetiva e pode ser aí um tema para discursiva também. Bacana, bacana. Eu achei excelente esse insight aí, Bia. Realmente tem muita conexão de prova um ano anterior, de prática, e eles trazerem para a prova discursiva, né, Pia? A gente vê que tem... Eles gostam de fazer ainda mais que a mesma banca, né? Então, eles Exatamente, continua a mesma banca. Tem muito nefropediatra na banca, então eles amam esses temas aí. GNPE sempre... GNPE você caiu na terceira vez, né? Vamos ver. Uma coisa que eu lembrei, a Bia tava falando sobre imunização. Lembrando que quem quer dar uma revisada, tem um post lá no nosso Instagram falando sobre imunização. E aí, fazendo um gancho com o post que a gente faz no Instagram, a gente queria falar de um novo projeto aí que a Bia e o Danilo estão liderando aí, idealizadores do projeto, que é o MedPed, né? Vamos contar um pouquinho como é que surgiu o MedPed, qual que é o objetivo, o Instagram de vocês, assim... Quem ainda não segue, tem que entrar lá, MedPed, _educação, assim, Instagram super bonito, super cara da pediatria, extremamente didático, bem focado no médico ali que quer aprender pediatria, né? Então, você quer falar? Acho que sim. Vai lá. Nesse último ano, né, eu e a Bia, a gente estava se preparando, então, para nossa prova do R+, né, a Bia prestou UTI, eu prestei nefro, e a gente... boa parte do ano estudou juntos, né, para a prova. E a gente percebeu aí que falta material, eu acho, assim, além do que a gente aprende na residência. Eu acho que as residências de pediatria no Brasil, elas acabam sendo muito desiguais, porque nós vivemos realidades muito diferentes, assim, né, no país. Então, o conteúdo didático das residências acaba variando muito. Então, falta uma coisa que torne uniforme, assim, sabe? Esse conteúdo. Então, estruturar o conhecimento, né? Isso. A gente foi se organizando juntos, levantando os temas mais prevalentes, criando um material nosso mesmo de estudo, né, Bia? Para justamente tentar fazer uma coisa uniforme, que prepare tanto para as mais diversas provas, assim, né, de R+, de pediatria, mas que também prepare para a prova do título de especialista, que é uma prova aí que todos os anos o pessoal presta, né, não só quem fez pediatria, mas também quem trabalha com pediatria há algum tempo e quer se tornar especialista, né, quer ter esse título. E acho que é legal
a nossa ideia é justamente uniformizar aí o conteúdo, facilitar o acesso das pessoas para... Acho que quanto mais a gente se qualifica, né? Tanto no R+, quanto com o título de especialista, melhor é para nossa prática. E eu acho né? que também, dependendo da residência, é muito legal ter esse suporte desde o R1, né? Então, as pessoas, os meninos que entram aí no R1 de pediatria, é um mundo novo, queira ou não, dependendo da sua formação prévia. Você, quem sabe, quem faz residência sabe, né? Ou quem vai fazer, etc. Você é jogado ali numa enfermaria, você tem que se virar de algum jeito. Então, logicamente, tem preceptor, tem gente ali do lado, mas dependendo ali do lugar, você fica meio que à deriva, Sozinho, né? né? Sozinho. Então, você ter um suporte ali para você se sentir mais seguro, eu acho que faz toda a diferença, com toda certeza. Não, eu acho muito bonita essa ideia, na verdade, assim, por dois lados, né? Eu acho que padronizar, uniformizar o conhecimento e universalizar, né? Então, assim, pô, vocês tiveram uma baita oportunidade na USP de ter vários professores, de ter uma carga horária ali de conteúdo, mas é legal você ter essa visão de ver que em alguns locais não tem essa estrutura. E aí você poder levar o conhecimento e bem didático, organizado, isso daí é uma visão muito bacana aí, né, assim... Não só para ensino, mas para a população de modo geral, né? Eu acho que vai formar melhores pediatras, melhores médicos, né? Aí, puxando um pouquinho isso que a Pia falou, querendo ou não, a gente passa 6 anos na faculdade, desses 6 anos que a gente vê pediatria, pouquíssimo Pouco tempo, tempo. né? Um ano no máximo. Então, mesmo quem quer pediatria que vai entrar na residência, a gente tem pouco contato, né? Então, a gente vai começar a aprender, começar a saber lidar melhor com a criança durante a residência. Então, ter um suporte, talvez, a partir do R1, para você poder se organizar melhor para estudar, porque a gente sabe até que mesmo com a gente na USP é um serviço bom, às vezes você fica meio perdido, né? Um monte de gente te joga Por um onde monte de artigo para estudo, estudar, um sim. monte de tema aleatório, e você fica meio sem saber o que Fora fazer. as obrigações diárias do residente, Exatamente, né? que não são poucas. É. Então, Exato. fora disso tudo, você tem que se organizar, tem que parar para procurar, e você ativamente, atrás de Exato. alguma coisa, para ler, para estudar. Exato. Então, querendo ou não, é um trabalho a mais que muitas vezes a pessoa não tem nem tempo e acaba abrindo Exato. mão, largando mão Porque disso. às vezes você tem que ser autodidata, né? E fica Isso. muito mais difícil, às vezes, você tem um encontro semanal com um professor que é top, digamos assim. Isso. Às vezes você não aproveita ele, né? Você não pergunta, você não vai lá porque você Você não tem talvez não base. estudou, não revisou aquele tema ainda. E isso acontece muito. Eu digo porque eu também, na residência, eu tinha tanta coisa pra fazer e às vezes você deixa de aprender um pouco mais porque não teve tempo de revisar aquele tema, né? Não, e a verdade é que, às vezes, mesmo na residência, que você for tem um professor top, às vezes o cara tem muito conhecimento, mas não sabe transmitir também. Exato. Às vezes ele espera que você pergunte. E aí, se Isso. você não sabe o que perguntar, fica... Você não sabe nada, nem um básico pra perguntar, e não tem como. Eu fiz a minha faculdade com metodologia ativa, né, de aprendizagem. Então a gente era PBL, então a gente sempre pesquisava muito as coisas para participar das discussões. Uhum. E é muito isso que você falou mesmo, Pia, porque na residência falta tempo. Eu acho Exato. que na faculdade a gente tinha tempo para pesquisar, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas na residência não dá tempo, porque a sua obrigação não é só estudar, né? Você tem a rotina diária da enfermaria, do pronto-socorro, seus Plantão. plantões, e parto, e muidas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É a adaptação a um hospital novo, e aí você tá lá Exato, almoçando, e é parto, e você tá dormindo, parto. Eu sou traumatizado com neonatologia. Não é um estágio fácil, não é um estágio agradável. Pensei em fazer GO, pelo visto, né? E é isso, eu acho que ter facilidade de acesso a esse material é bastante importante. Eu acho que ter isso de uma forma mais objetiva e mais fácil ali pra você chegar um dia cansado da rotina, você chegar lá, conseguir ir dormir escutando uma aula ali, faz toda a diferença, com toda certeza. E uma coisa interessante que eu acho que faz o contexto aqui também com o Revalida, né, Pia? Dois tópicos interessantes. Eu acho que deve ter gente que fez pediatria fora, vai revalidar, e eu acho que é legal você se preparar para você prestar uma prova de título, para você Também, muita titular gente. aqui no Brasil. E o segundo ponto é que, a partir do momento que você revalida, muita gente acaba caindo na vida do plantão. Sim. E a realidade é que muita gente vai pro plantão de pediatria. O Vini tem Porque umas histórias boas aí. Tem algumas historinhas aí que eu posso soltar no meio aí. Mas o plantão de pediatria costuma pagar melhor. E falta pediatra Falta. nas periferias, Sim. nos interiores. E aí acaba que vai o clínico geral ou o médico revalidado. Então, assim, para você que também vai começar a dar plantão, acho que é legal, você pode ter um embasamento ali, teórico, por exemplo, com o MedPed, e também você, depois de um tempo, prestar a prova de título também. Né? Também. Você poder titular. Isso tem muito no Brasil, né? É muito comum gente que trabalha, que não fez pediatria, trabalha dando
atendendo pediatria, maior parte acho que em pronto-socorro, e depois quer tirar o título, né? Eu acho que tem todos os perfis, desde o recém-formado, né, que ali cai no mundo dos plantões e entra nos grupos, e o que mais tem hoje em dia é plantão de pediatria. E muita gente tem medo de pegar esses plantões pelo que vai enfrentar, não sabe manejar, hidratação, aquelas coisas ali que podem chegar na emergência pediátrica também, porque não estão isentos, né? Às vezes você cai num hospital um pouco mais distante, não tem aquele pediatra de emergência, tem você para absolutamente tudo. Então, realmente, hoje, no mundo atual, eu acho que é importante vocês se blindarem, né? O pessoal em geral, o médico em geral, se blindar nesse tipo de situação. Então, realmente, faz toda a diferença. E não só também a parte da emergência, mas quem tá vindo, por exemplo, se revalidando, ou Sim, as também. pessoas recém-formadas que vai trabalhar em UBS. Tem um dia de puericultura na UBS, Claro. né? Então, Verdade. vai ter que saber, mesmo que às vezes sejam coisas assim, menos urgentes, são coisas ainda que você vai ter que saber lidar. E que faz toda a diferença você É. se sentir seguro em fazer aquilo, né? Às Exatamente. vezes é aquela pergunta que a mãe faz pra você E você na fica- consulta. Se você sabe responder assim, de cara, Passar isso muita faz, confiança. faz toda a diferença, claro. entendeu? Ela vai voltar nas suas consultas com mais confiança, ela vai falar de você pras outras pessoas também. Então, Com certeza. por mais que não seja emergência, ter essa capacidade de, né, esse De- conhecimento pra dar o retorno imediato é importante É também. Você sabe que veio um insight aqui, quando a gente estava falando dessa parte de médico que não é pediatra e tira o título. Tem um colega meu que é oftalmo, e a esposa é oftalmo. E eu lembro que ela tirou o título de pediatria, porque ela trabalhou durante a residência inteira como pediatra. Só dava plantão de pediatra. Eu não sei nem se ela tinha tirado o título de oftalmo, e ela já tinha tirado o título de pediatra. De pediatra. Mas é bem comum os oftalmos dar plantão de pediatria. Sim, os Bem otorrinos comum. também. Os otorrinos também, Os otorrinos também. Acho que o otorrino talvez tenha até um pouco mais de relação ali, IVAs É, e tal. Exatamente. Porque tem muito, né? Tem Sim. muito. O Muito. plantão depende, né? O plantão tem essa sazonalidade, né? No inverno é mais IVAs, no Essa verão época é mais agora é mais jeca. Mais jeca, jeca, mas tá sim. tendo umas mãos pé boca agora também, bastante. Agora, nessa época de férias, é mais tranquilo. Tá bom né? demais, né? Essa época de férias tá bom. Eu acho que seria legal a gente também falar um pouquinho da parte de como que vocês se identificaram como professores, né? Como que nasceu esse sentimento, o que motivou. Conta um pouquinho da história de vocês aí. Como eu falei antes, eu fiz parte de ligas acadêmicas durante toda a minha faculdade. E assim, eu sei que o perfil de ligas acadêmicas muda muito com relação às faculdades e tudo mais. Lá na Bahia, é bem forte, ligas acadêmicas no geral. E geralmente a gente tem a rotina de toda semana, ter um dia de semana fixo de atividade da liga. Então, por exemplo, minha liga de medicina intensiva era quinta-noite e a de neuro era sexta-noite. Todas as sextas e todas as quintas. E toda semana tem uma aula, uma sessão apresentada por um dos ligantes. Então, pelo menos aí no semestre, você teria que era responsável por dar 2 a 3 aulas, que você tinha que construir do zero, os temas eram separados antes, mas você construía do zero, aí você discutia com algum professor que sabia do tema e tudo mais. Então, desde sempre, durante toda a minha vida na faculdade, eu tive que dar aulas, tive que ser exposta dando aulas, e era uma coisa que no começo eu ficava um pouco, assim, meio receosa, mas aí você acaba pegando mão com o tempo, e é uma coisa que eu acabei gostando bastante. Então, eu sempre ficava muito animada para fazer minhas sessões e ir atrás das coisas. E com o tempo você vai melhorando sua forma de dar aula, sua forma de montar slides, sua forma de saber explicar, de organizar o tema para que não fique muito bagunçado. Porque muitas vezes você organiza um tema que fica bom na sua cabeça, mas não é o suficiente para você passar para outras pessoas. Sim. E é uma coisa que com o tempo você vai aprendendo, e eu acho que esses meus anos na faculdade, nas ligas, foram muito bons para eu criar essa habilidade. Então, acho que meu gosto por dar aula surgiu aí nesse ambiente. A gente dava também muitos cursos, a gente montava a Liga de Neuro, a gente tinha um curso de emergências neurológicas, curso de propedêutica, curso de neuroimagem. Que legal. A Liga de Medicina Intensiva, a gente fazia curso de E medicina vocês que intensiva. davam o curso? A gente que dava. A gente tinha algum professor para dar um suporte, né, para corrigir as aulas, olhar os módulos, mas quem dava as aulas era a gente. Então, a gente tive muito contato com o ensinar durante a minha faculdade, e foi uma coisa que Despertou ali. despertou você e viu que gostei você queria. bastante. Durante a residência também tem, Bia? Na nossa residência não tem tantas aulas ministradas, são poucos estágios que a gente apresenta um artigo, alguma coisa, mas a gente não tem tanto costume de dar aula com tanta frequência assim, na residência mesmo. Mas o meu foco assim foi mais mesmo na faculdade, que eu acho que foi um momento aí que dei mais aula, passei um tempo sem dar, e quando voltei pra cá pro Revalida, eu voltei a dar e fiquei muito feliz com isso, de ter voltado a isso. E você, Dani, qual que é a sua relação aí? Professor, como é que despertou? Eu acho que
O meu foram duas situações, assim, um pouco diferentes. A primeira delas é que, durante a graduação, eu fui professor de redação num cursinho pré-vestibular Que voluntário. legal. E por 2 anos eu dei as aulas e, assim, eu não achava que eu tinha muita habilidade para ensinar. Mas, ao longo do ano, assim, eu via que as redações estavam melhorando dos alunos, assim, que eu passava para eles fazerem, eu ia corrigindo, ia melhorando. No final do ano eu tive alunos, assim, que tiraram 1000 na redação do Enem, 900, Caramba, que 960. Então, Fica todo orgulhoso, né? sim, foi muito gratificante. E aí, acho que a partir daí, foi no primeiro ano, depois eu dei mais um ano de aula nesse cursinho, eu percebi que eu tinha capacidade, acho que assim, de ensinar, e as pessoas aprendiam comigo. E também a minha graduação, por ser metodologia ativa, né, a gente está o tempo todo se ensinando. Na metodologia ativa, para quem não está muito familiarizado, a gente não tem aula expositiva com o professor, né? A gente recebe alguns temas com algumas perguntas disparadoras de conteúdo. A gente estuda esses conteúdos e a gente volta e discute entre os alunos sob a orientação de um professor. Então, o professor ele vai guiando a forma como a gente vai expondo, explanando os assuntos. Então, é uma coisa que, assim, saber ensinar é muito cobrado também nesse tipo de metodologia, porque você não só aprende com seus colegas, mas você também é responsável pelo aprendizado deles, isso, por ensinar a eles. Então, acho que aí também eu tive esse contato com dar aulas e ensinar. Não, eu acho que essa metodologia é muito interessante. Eu nunca tive contato nenhum, porque eu acho que quando você ensina, né, você estuda para ensinar, você já dá uma caprichada melhor. E quando você começa a ensinar, começam a levantar outras dúvidas, né? Então você realmente solidifica, né? Sim. É que para você se preparar para uma prova, não tem como você ficar ensinando todos os temas, né? Então eu acho que é muito eficaz, mas não dá para você utilizar para tudo. Sim. Né? E acho que na residência, uma coisa que a gente percebe, né, nesse sentido, é que a gente aprende muito ensinando os nossos R- e os internos também. Sim. Então, embora a gente não tenha tido tantas oportunidades assim na residência de dar aulas entre os nossos R iguais, a gente tá o tempo todo ensinando os nossos Sim. R- e os internos. E nunca falta o interno que pergunta uma As coisa coisas ou mais outra. absurdas. Sim, Inclusive. bizarro. Tá fazendo cursinho, Comigo era perguntar, fica te bizarro, era espremendo, né? bizarro. Nossa senhora. Fica te apertando, né, Pia? Sempre tem um que destaca, assim, tu tá sabendo, né? Já nem fica olhando, já evita E contato todo mundo visual. fica Já. olhando. Não, bacana demais. Legal, gente. Bom, mais alguma pergunta, Pia? Acho que é basicamente isso, né? Essa questão de ser professor faz toda a diferença durante a sua preparação como residente, depois como médico mesmo. Eu acho que vai muito mais além daquilo de você ensinar. Assim, eu acho que é um ato de você compartilhar seu conhecimento, demonstra muito mais do ser humano que você é também, né? Você tem colegas que não gostam muito dessa questão de ensinar, de compartilhar, mas o fato de você mostrar isso, com certeza a gente acaba ajudando muito mais a melhorar a medicina ali afora, e isso demonstra um ponto positivo muito além como médico. Levantando esse insight, Pia, uma coisa que eu vejo que o Revalida, né, esse mundo do Revalida é muito diferente da residência, é mais ou menos do que você falou, desse sentimento de compartilhar. Eu vejo que no Revalida todo mundo se apoia. Sim. Como não é competição, é uma família mesmo. A gente tem uns grupos lá de WhatsApp, todo mundo se apoiando, se ajudando. Isso eu vejo com muito bons olhos. Eu partilho da mesma opinião, acho que assim, ensinar é uma arte e mostra muito do que você tem da essência de transmitir, porque eu vejo muita gente guardando conhecimento para si. Sim. E não leva em nada, né? Você guardar o conhecimento, pelo contrário, você transmitir. Só que não é simples, né? Exato. Você mastigar aquele conteúdo e entregar demanda muito trabalho. Na hora e da aula dedicação. são 30, 40 minutos, mas por trás são Muitos horas. dias, são muitos dias atrás ali, tentando mastigar, Exato. facilitar, né? Não, bacana demais. Bom, eu acho que dá pra gente... A gente tá chegando ao final. A Bia já esteve aqui antes, mas o Dani é a primeira vez. Dani, a gente gosta sempre de encerrar com uma mensagem.
E essa mensagem, ela pode ser o que você gostaria de ter escutado quando você estava durante sua graduação, ou uma mensagem que você gostaria de propagar para o mundo. Qualquer mensagem aí que vem na sua mente que você gostaria de falar. Pode olhar naquela câmera ali dentro. Isso me pegou meio de surpresa. Eu acho que a minha mensagem vai muito no sentido do que você acabou de falar. Eu acho que quando a gente consegue alcançar um objetivo nosso, eu acho que a gente não tem que guardar ele só para si. Eu acho que é importante a gente criar ambientes para que as outras pessoas também possam alcançar os objetivos dela. Sim. Eu acho que isso faz você um médico melhor, um ser humano melhor, e esse sentimento de troca, de gratidão, assim, é único, né? Acho que é isso que eu tenho pra dizer. Então, Que compartilhem. Que legal, muito legal essa mensagem, viu? E mostra muito do professor que você é, porque assim, o professor ele tá sempre plantando uma sementinha. Às vezes não é uma entrega muito rápida, ou às vezes pra gente, né, Pia, que a gente vive isso, pra vocês também, quando tem um feedback positivo, putz, é a alegria lá do dia. Eu também me motivo com isso, vendo o pessoal ficar feliz, vendo o pessoal aprovar, mandando mensagem, mandando fotos no plantão. Então, assim, é esse sementinha que a gente vai plantando e disseminando esse ambiente bom, essa comunidade. Bia, eu sei que essa é a sua segunda vez, mas como você pode mandar outra mensagem aí que eu acho que nunca é demais. Tá, então eu acho que minha mensagem agora vai ser um pouquinho diferente. Vou dar mais focado pro pessoal que fazer a prova daqui 6 semanas, né? Bacana. Já tá perto. Então, foco, pessoal. Vocês já estão quase lá. Vocês já passaram muito tempo aí se preparando. Com certeza, vocês estão muito mais preparados do que vocês acham que vocês estão. A gente tem sempre essa sensação que a gente não sabe de nada, mas na verdade vocês sabem. Na hora que vocês pegarem a prova, vocês vão lembrar de tudo. E a gente tá aqui com vocês para apoiar vocês no que vocês precisarem. A gente tá lá, estamos todo mundo bem disponíveis no grupo. O que precisarem, pode falar. E a gente tá aguardando vocês agora na preparação para a segunda fase. Que vocês vão vir com força e também vai dar tudo certo. No final, todo mundo passado e aprovado. E se quiserem mais coisas sobre pediatria, sigam o MedPed. Não vai ser um Instagram só voltado para R+, ou para a prova do TEP. Para quem quer saber mais sobre pediatria, a gente vai ter conteúdo também voltado para essas pessoas. Então sigam a gente lá. Podem mandar suas dúvidas, curtam, compartilhem lá os nossos posts. Qualquer dúvida que tiver, podem falar com a gente que estamos aqui para ajudar vocês. Vai vir bacana aí demais. um podcast, né? Vai ter o podcast de pediatria. Isso. Vamos, a gente também tá organizando esse projeto aí. Daqui a pouquinho vocês vão também ver essa parte. O que eu acho interessante, Bia, é que, na verdade, quando você vai ver os posts, tem vários posts ali que servem demais pro Super, Revalida, pra residência ali, varicela, né? Então, assim, é importante vocês É acompanharem. para todas as etapas, Exatamente. E é facinho, né? Assim, você não vai perder... É gostoso de ver. Até eu que não sou pediatra, não sou... Você vai passando ali, dá uma cisadinha, né? Teste do olhinho, tem umas coisas diferentes. Eu acho que vale a pena demais Sim, o pessoal acompanhar. sempre super atualizado, mudanças do ministério que sempre Isso. surgem do nada no meio do ano. Então é super importante, tanto para quem gosta de pediatria, tá na faculdade ainda, para quem tá lá fora, tem tantas faculdades, tantos alunos que nós temos aí de diferentes países também. É um conteúdo super acessível para quem tá se preparando para o Revalida, para quem já passou agora na residência R1, vai começar agora em março. Pra todo mundo Acho que é mesmo, né? fundamental. Exatamente. E aí pro R+. e É tudo universalizar o conhecimento. mais. mesmo, né? Exatamente. E outro ponto interessante da mensagem da Bia, eu acho que isso é fundamental agora nessa fase, Bia, que é a pessoa, o revalidando ali, o aluno, ele fica muito inseguro, né? Porque é muito uma enxurrada de conhecimento e nessa reta final você parece que entrou e saiu. Sim. Mas não, fica tranquilo que no momento ali da prova vai refrescar a memória e a autoconfiança é muito importante. Mais pra frente a gente vai falar, quando chegar mais pertinho da prova, a gente fala dessa autoconfiança ali de você escrever na sua prova aprovado, que isso faz muita diferença. Então, tentar mudar esse mindset de que você não sabe nada, de que você fez o seu máximo, é muito importante nessa reta final, Sim, né, Pia? certeza, com toda certeza. Você se sentir mais seguro, chegar com uma mentalidade diferente lá no dia da prova. Eu que já prestei a prova do Revalida, eu sei que é uma carga emocional extremamente grande, mas você ir com esse pensamento faz toda a diferença. Bacana. Quer mandar uma mensagem final, Pia? Não, acho que... Era isso. Bacana, gente. Muito obrigado novamente. Pra gente foi um enorme prazer aí. E estar junto com vocês na MedPed. Eu tenho certeza aí que o projeto vai decolar demais. Porque, assim, mostra muito da essência e da dedicação que vocês têm no projeto. E, MedPed _ educação. educação, né? Perfeito, gente. Então, nunca se esqueçam, você pode revalidar.